Bom dia, senhores, futuros oficiais da PMSE, sejam bem-vindos. Minha continência aqui aos antigões de PMSE aí, tranquilidade. Por cá, Major Edson, estaremos dando continuidade agora com vídeo 6 de direito penal e processo penal comum. A hoje é na lapada, né? Vamos entrar hoje dando continuidade, passar um vídeo assim rápido de uma ocorrência, para que a gente comece a absorver o que vem a ser o crime, ok? Tema de hoje, crime. Então vamos adentrar no crime, primeiro entendendo como é que acontecem as ocorrências de crime. Passar um vídeo aqui de um assalto, para que a gente já comece a perceber a nossa realidade e a nossa missão. Depois eu comento aqui, rapidinho. Vídeo bem rápido, de poucos minutos. Só para que a gente possa entender e entrar agora nesse mundo, no estudo do crime. Passar agora para os senhores. Observem aqui, parece o negão do WhatsApp, esse cara, né? Chapeuzinho, parece o negão do WhatsApp. Mas ele está envolvido no crime, ele chegou antes, como quem não quer nada, o vigilante aqui, ó, com as contas para pagar. Essa moça aqui vai morrer, viu? Vai morrer essa moça aqui depois. E esse cara aqui, como quem não quer nada, ó. Só de boa. Tá na parada, chegou antes. Ó, chegou os caras aqui agora, aqui do carro, ó. Os assaltantes, ó. Já ligou lá pra cá, senão ela caiu. É o Noronha, o chefe daqui. Só que ele ficou nervoso e caiu a arma dele. Porque a filha foi atingida pelo tiro, ó. Tinha fabricação caseira que o delegado pegou. É. Foi os primeiros tiros que pegou. Que ela falou assim, né? Olha, o cara vai fugir, ó. Pensa. Aí eu tô enganado. Vou voltar um pouquinho aqui, viu? De novo, ó. Negão do WhatsApp chegando aqui, como quem não quer nada, tá na parada. A moça que foi vítima aqui. A outra que tem curso de rastejo pela PMSE. E o vigilante aqui, né? Os malas chegaram agora com o carro aqui, ó. Na hora que eles estão chegando aí. Vai entrar na parada, ó. Marginal vai correr para cima do vigilante, ó. É o Noronha, o chefe daqui. Só que ele ficou nervoso e caiu a arma dele. É essa arma aí que tinha fabricação caseira que o delegado pegou. É. Foi os primeiros tiros que ela falou assim, né? Pode ter impressão, aí eu tô enganado, que para mim acho que foi até esse verde que atirou nela, cara, que ele se levanta puxando a arma dele. Provavelmente. Tranquilo, meus nobres. Vamos para cá, vamos estudar. Vamos lá. Deu para entender a lógica aí? Vamos embora. Vamos estudar. Tranquilo? Só para que os senhores possam perceber como é que o crime acontece. Aquela moça lá foi pagar uma conta, uma fatura, não imaginava o que poderia acontecer. E aconteceu. Então é importante que nós, policiais, estejamos preparados, porque o crime, ele não diz o dia e a hora,
ele não bate na porta. Tranquilo? Vamos agora estudar um pouquinho as definições que envolvem o crime dentro do direito penal. Na nossa apostila, vocês vão encontrar lá na página 22, na página da nossa apostila, onde ele traz no item 5. No item 5, começa no tópico 62, salvo engano. Conceito material de crime. Então, teoria geral do crime. O que é o conceito de crime? Crime e delito, no Brasil, é a mesma coisa. Crime e delito não muda, seria a mesma coisa. Na prática, tá ok? E o que seria crime, major, ou delito? É a ação ou omissão imputada a uma pessoa, é a ação ou omissão imputada a uma pessoa que lesione ou gere risco de lesão a interesses penalmente protegidos. Então, o interesse que vai ser objeto tem que ser penalmente protegido. Por exemplo, o VELISP, que eu falei aqui na primeira aula. Lembram? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, são direitos juridicamente e penalmente protegidos. Então, repetindo aqui, conceito material de crime. O que deveria ser crime? Crime seria uma ação ou omissão imputável a uma pessoa, né? Não é um animal, é uma pessoa, um ser racional, que lesione ou gere risco de lesão a interesse penalmente protegido, ou seja, um bem jurídico que é tutelado pelo direito penal. Constitui determinados elementos que eventualmente fazem parte do crime, como eu já falei aqui. O conceito formal de crime, esse é o conceito material. Conceito material. O conceito formal de crime, como eu falei aqui, é a reunião de 3 elementos. O conceito formal de crime é a reunião de 3 elementos. Fato típico, conceito formal, fato antijurídico e fato culpável. Já falei aqui várias vezes. Esses 3 elementos, fato típico, antijurídico e culpável, fazem parte do conceito formal de crime. Conceito material de crime é toda ação ou omissão imputável a uma pessoa que lesiona ou gera risco de lesão a interesse penalmente protegido. Tranquilo? Seguindo. E o que é fato típico, major, para que eu possa fixar? Fato típico é o comportamento humano. Fato típico é o comportamento humano, positivo ou negativo. Se for positivo, comissão. Uma atuação positiva é um crime comissivo, comissão. Certo? Então, pode ser positivo, atuação comissiva, ou negativo, atuação omissiva, que provoca um resultado, que em regra é previsto na lei penal, como infração penal. Lembrando que infração penal é o gênero que tem como espécie crime e contravenção. Que tem como espécie crime e contravenção. Tranquilo? Seguindo. Nós temos também que, além do fato típico, nós temos a anjuridicidade, que é o fato antijurídico. O que é um fato antijurídico, major? É a relação que tem entre a conduta e a contrariedade da norma, do fato típico. Então, quando a conduta ela contraria um fato típico, quando a conduta ela contraria um fato típico, isso diz que ela é o quê? Antijurídico. Quando ela conduta um fato que está o quê? Tipificado, positivado. Então, se essa conduta ela contraria algo que é tipificado como lícito, ela faz algo ilícito. Se ela contraria, é algo ilícito. Tranquilo? Se é ilícito, é antijurídico, porque fere o que é justo, o que está tipificado, o que é lei. O que está na lei, o que é jurídico.
Antijurídico é aquilo que é contrário ao que é jurídico. Fechou? Seguindo. Por exemplo, um fato típico, homicídio, artigo 121 do Código Penal. Se você mata alguém, você está ferindo, não é isso? O fato típico. Ou seja, não matar. Se você mata, olha, diz o seguinte, não matar alguém. Se não matar alguém é uma conduta proibida, se você fere ela, você está cometendo um fato ilícito, matando alguém, crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Nesse caso aí, você vai cometer um ato ilícito. Ah, mas eu matei alguém em estado de necessidade, major. Tudo bem, é uma excludente de ilicitude. Nós vamos ver aqui, se você comete o ato ilícito dentro do excludente de ilicitude, ela exclui a ilicitude, o fato não vai ser ilícito. Tá ok? Porque é um excludente que lhe ampara. Fechou? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho lá no quadro. Lá no quadro. Seguindo, nós temos a culpabilidade. Quando é que o fato é culpável? Quando há uma reprovação à ordem jurídica. Um fato é culpável quando há uma reprovação à ordem jurídica. Por exemplo, quando a conduta ela não tem reprovabilidade. Se a conduta não é reprovável, o fato não é culpável. Por exemplo, alguém vai reprovar a conduta de uma criança de 5 anos de idade que pega a arma do pai e comete um crime de homicídio. Né? Comete. Mas, na fato, esse crime foi cometido pela criança? Não. Uma criança não comete crime. Certo? Olha aqui. Disparou a arma de fogo, a munição saiu e matou alguém. Matou a vizinha gestante. Matou a vizinha aqui, ó, gestante, com o disparo de arma de fogo. A vizinha com 9 meses, gestante, veio a óbito. Após o disparo de arma de fogo, a munição pegou onde? Na cabeça da vizinha. Então, nesse caso aqui, esse fato aqui, a criança, ela é o quê? Ela não é culpável, não teve culpa, não tem consciência do que ela fez, a criança. Deu para entender? Então, nesse caso aí, se quebra a culpabilidade. Apesar de estar previsto no código como fato típico, tem a previsão lá, matou alguém, ele é antijurídico, mas não é culpável. Para que seja crime, tem que obedecer o quê? Os 3 elementos. Para que seja crime, olha aqui, ó, crime, conceito formal, o fato tem que ser o quê? Típico, tem que ser os 3, mais antijurídico, mais culpável. Tem que ser os 3. Fechou? Punibilidade, major. E a punibilidade? A punibilidade, ela é entendida como a aplicação da pena. Punibilidade é entendida como a aplicação da pena. É o intercrimes. Porque o crime, ele tem 3 elementos. Como assim, major? O crime tem a primeira fase, que é de cogitação. O cara está planejando o crime. Essa fase ainda não é punível. É a cogitação, está na cabeça ainda. Intelectual, fase intelectual. Primeira fase, planejamento, o intercrimes. Cogitação. Depois, segunda fase, atos preparatórios. O cara vai lá na feira das trocas, antigamente, comprava uma arma. Fase preparatória. Então, cogitação, planejamento. Preparatória, começa a se cercar dos elementos necessários. Depois vem a terceira fase, são os atos executórios, quando o cara realmente vai colocar em prática o que ele cogitou com os elementos que ele comprou, que ele adquiriu necessários para a prática do crime. Executórios. E depois nós temos a consumação, que é quando o crime realmente reúne todos os elementos para produzir a definição legal. Intercrimes, cogitação, primeira fase, atos preparatórios, segunda fase, atos executórios, terceira fase e cogitação. Fechou? Então, vamos agora, vou espelhar para os senhores aqui o slide, para que os senhores tenham conhecimento do que nós estamos tratando. Falando de crime, definições.
Olha aqui para os senhores aqui, ó. Esse slide já mandei por e-mail, viu? Já mandei por e-mail para os senhores aí. Já está lá para os senhores por e-mail. Olha aqui o slide. Vamos para cá, Major. Crime, definições. Vamos seguindo aquelas definições que estão na apostila, viu? Lá na apostila da gente, se senhores estudarem. Quais são os pressupostos de crime? São as circunstâncias jurídicas que envolvem o ilícito, sejam elas positivas ou negativas. Essas circunstâncias são os pressupostos do crime, certo? Pressupostos de fato são os elementos jurídicos, materiais anteriores à execução do fato, certo? Chamados pressupostos de fato. Sujeito ativo do crime. Quem é o sujeito ativo do crime? O sujeito ativo do crime é aquele que pratica o crime, certo? Só o homem tem capacidade para praticar o crime, o animal não. Só o homem pode ser sujeito ativo do crime. Quando eu digo homem, homem no gênero, né? Homem e mulher. Outra coisa, outro pressuposto, a capacidade penal. O que é capacidade penal, Major? Conjunto de condições exigidas para que um sujeito possa tornar-se titular de direitos e obrigações no campo penal. Tem que ter capacidade. No Brasil, geralmente, essa capacidade é com a maioridade. Maioridade penal, os 18 anos. Ainda não se teve a redução da maioridade penal, então a regra é o quê? 18 anos. Seguindo. Conceito de crime, já falei, né? Fato típico, antijurídico culpável, e a infração penal é o gênero, que se divide em crimes, delitos, que é a mesma coisa no Brasil, crime e delito, e as contravenções, que são os crimes anões, geralmente. E a diferença, Major, de crime e contravenção? Aqui, ó. Os crimes são punidos com penas de reclusão ou detenção. Crime é punido com pena de reclusão ou detenção. Já a contravenção, ela é punida com a prisão simples. Contravenção são crimes menores, não é isso? Punido com pena de prisão simples. Já os crimes em si são punidos com reclusão ou detenção. A pena de multa isoladamente, ela pode também vir a incidir nos crimes, certo? Então, a pena de multa para os crimes de contravenção e também como ocorre nos crimes, certo? Lembrando que nós vamos estudar aqui crime quando há dolo, vontade e quando há culpa, certo? Dolo ou culpa. Dolo é quando há vontade de agir, certo? Voluntariedade, tranquilo? Os crimes reclamam de dolo como elemento subjetivo, vontade, e as contravenções, a mera voluntariedade, como nós iremos ver aqui agora. Olha aí, diferença. No crime tem tentativa, nas contravenções não tem tentativa. Só a tentativa se for crime. Contravenção não tem tentativa, certo? Ou é ou não é, não tem tentativa. No crime pode ser o crime tentado ou o crime consumado. Não se aplica o princípio da extraterritorialidade, por exemplo, em embarcações, em navios, da aplicação da lei penal brasileira nas contravenções. Aplicar a extraterritorialidade, que é a territorialidade temperada, que nós vimos na aula passada, só nos crimes. Contravenções não se aplica. O princípio da extraterritorialidade ou territorialidade temperada. A duração máxima da pena privativa de liberdade para crimes é 30 anos. 30 anos é a pena máxima. Ninguém poderia ficar mais do que isso, certo? Porque nós não temos no Brasil, lembra da aula passada, pena de caráter perpétuo. Não tem no Brasil. No Brasil é proibido o quê? 2 CMTB, aula passada. Penas cruéis, pena de caráter perpétuo. Olha, 2C, MTB, pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, proibida. Ó, trabalhos forçados e banimento.
2 CMTB. Cruéis, caráter perpétuo, morte, salvo no caso de guerra declarada, trabalhos forçados e banimento. São penas proibidas. Se não tem pena de caráter perpétuo, a pena máxima é o quê? De crime, 30 anos. Contravenções, 5 anos. As contravenções servem para tutelar bens jurídicos menos importantes, né? Perturbação do sossego, por exemplo. O som alto, aquela musicazinha lá de David Novaes, tocando no seu vizinho. É contravenção penal. Qualquer contravenção penal, a pena máxima não pode ultrapassar 5 anos. Isso aí se ampara na intervenção mínima. O direito penal só vai se ater àqueles crimes, aos fragmentos, aquilo que é mais importante. Lembra que eu falei dos desvios? Na aula passada, só os desvios mais relevantes, mais importantes. Vamos seguir? Olha a diferença. Major, não entendi. Quer que eu desenhe um quadrozinho aí, ó? Diferença de crime e contravenção. Isso aí não cai, despenca. Crime, pena, imposto de liberdade, reclusão ou detenção. Já a contravenção, pena simples. A ação penal, no crime, todos os tipos, privativa, pública, incondicionada, todos os tipos. Já na contravenção, somente ação penal incondicionada. Artigo 17 do LCP. LCP é Lei de Contravenções Penais. Quanto à admissibilidade da tentativa, no crime, admite tentativa enquanto regra. Na contravenção, não admite tentativa. Artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. No crime, admite tentativa. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Quanto à extraterritorialidade da lei penal brasileira, a aplicação fora do país, fora do território, no crime, admite artigo 7º do Código Penal, nas contravenções não se admitem artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Vamos seguir? Conceito de crime, conceito analítico, já falamos, né? Crime é fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade, é o modelo da conduta proibida. Antijuridicidade, contrariedade da conduta e do agente ao ordenamento jurídico, quando a conduta fere a lei. E culpabilidade, quando há os 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos seguindo. Major, não entendi o que eu desenho. Está aqui desenhado, viu? Depois de uma lida no slide, para não errar. Dê uma lidazinha nisso aí. Tranquilo? Isso aí está no quadro lá, vou mostrar a vocês. Lembrando que no Brasil, quanto ao tempo do crime da aula passada, se aplicam ao quê? Teoria da atividade. E quanto ao lugar do crime, teoria da ubiquidade. Luta, lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Conceito de crime aí, ó. Fato típico, conduta, né? Pode ser uma ação ou omissão humana consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Então, fato típico, ação ou omissão humana consciente e voluntária dirigida para uma finalidade. Quem é que fala sobre isso? Fernando Capês. E o crime pode ser um comportamento humano comissivo. Ó, comissivo é quando há uma conduta positiva, ativa. Matar alguém, comissivo. Omissivo é quando você deixa de agir. Por exemplo, omissão de socorro. Pode ser uma conduta negativa. Pode ser doloso quando você tem vontade, você quer. Doloso, ânimos mecânicos, vontade de matar. E culposo, quando você não tem vontade. Mas acontece por quê? Por culpabilidade. Não é isso? Negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, imprudência ou imperícia. Espécies aí, ó. Conduta dolosa, quando a gente querendo
o resultado assumiu o risco de produzi-lo. Conduta dolosa. Você quis e produziu. Conduta culposa, quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Certo? Conduta culposa, negligência, imprudência ou imperícia. Fechou? E nós temos ainda aí o quê? Conduta comissiva, quando o agente dirige seu resultado para agir uma finalidade ilícita. Aí ela é o quê? Comissiva. Ele agiu, aí dirige sua conduta. E a omissiva é a conduta negativa, o não agir, quando o agente deixa de agir, certo? Deixou de agir, conduta omissiva. Eles podem ser próprios, quando você realmente deixa de agir, ou eles podem ser impróprios, comissivos por omissão, quando você age deixando de agir. Por exemplo, comissivos impróprios é o dever do garante. Quando, por exemplo, os amigos bombeiros, quando estão na condição de guarda-vida na praia, deixam de salvar alguém. Ele tem a obrigação de agir e ele se omite, aí é um crime o quê? Comissivo por omissão. Comissivo por omissão. Ele tem o dever de agir, positiva, mas deixou de agir. Comissivo por omissão. O dever de garante. Ele tem que salvar a vida de alguém que está se afogando e deixou de agir. É a mãe que está tomando conta do filho, tomando banho na piscina, o filho está se afogando, ela tem dever de agir e não age. Ela age o quê? Uma conduta comissiva por omissão. Comissivo por omissão é só para aqueles que têm dever de garante. Tem que agir e não age. Tranquilo? Fechou? Dolo é quando a pessoa realmente tem vontade de realizar uma determinada conduta, um ânimos, né? O dolo pode ser direto, quando ele quer efetivamente cometer a conduta, pode ser direto, quando ele age querendo, ou pode ser indireto, divide-se em alternativo e eventual. O primeiro, que é o alternativo, é quando o agente, na sua conduta, alternativamente, para dois resultados, a alternatividade objetiva, ou duas pessoas. Ele atira, podendo matar Chico ou Francisco. Para ele pouco importa. Pode ser o que ele tem intimidade, que é Chico ou Francisco, o pai dele. Ou seu Francisco, o pai, ou Chiquinho, o filho. Então é o quê? Esse dolo é o que é alternativo. Ele quer matar, mas tanto faz. Ou seu Francisco, que é o pai, ou Chiquinho, que é o filho. Tranquilo? Mas ele assume o risco. E o dolo eventual é quando ele ocorre, quando a gente assume o risco de produzir o resultado por ele previsto antes de realizar a conduta. Por exemplo, quando o cara fura o sinal vermelho, sabendo que pode atropelar alguém, mas com metade da noite, ele acha que não vai passar ninguém naquele horário. Ele assume o risco. Aí é dolo o quê? Eventual. Certo? Ele não prevê se vai, mas se passar alguém, vai acabar atropelando. Ele assumiu o risco. Tranquilo? Fechou? Então, e a culpa, Major? A culpa é o seguinte, é a conduta voluntária, a ação ou omissão, para produzir um resultado antijurídico não querido. Na culpa você não quer. Na culpa você não quer, mas pode acontecer. Certo? Na culpa você não quer. Pode acontecer por quê? Imprudência, imperícia ou negligência. É o exemplo do cara que quer chegar em casa cedo para assistir a novela, imprime velocidade excessiva no carro e acaba matando o transeunte. Você foi o quê? Imprudente. Não adotou o cuidado necessário. Alta velocidade e matou alguém. Certo? Se você matou alguém, foi o quê? Culposo. Imprudência. Tranquilo? Vamos seguindo para cá. Olha aqui. Imprudência é a conduta positiva praticada pelo agente que não observar o dever de cuidado. Esse assunto aqui despenca na prova, viu? Despenca. Pega a canetinha aí, ó. Rosa, verde cana para marcar. Certo? Imprudência é a conduta positiva praticada pelo agente que não observou o dever de cuidado. Era para ter cuidado, não está em alta velocidade, velocidade acima da via, 60 por hora, ele está a 100 por hora. Então, ele foi imprudente. Negligência, quando você deixa de agir. Negligente.
deixou a arma em cima da mesa. A criança pegou e usou. Você foi negligente. Imprudente é quando você não tem conhecimento técnico. Por exemplo, inaptidão. Você nunca trabalhou, nunca teve instrução com calibre 12. Pegou a calibre 12 e foi trabalhar porque achou bonito. Dentro da viatura, com o dedo do gatilho, a calibre 12, o gatilho leve, amaciado, você efetuou um disparo, pegou no pé do motorista. Então, nesse caso, foi o quê? Imperito. Você não tem habilidade. Você não sabe manusear a calibre 12. Certo? Imperícia. Crime preterdoloso é aquele que tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. Você deu um soco para lesionar alguém com raiva, a pessoa caiu, desmaiou, bateu a cabeça no meio-fio e veio a óbito. Traumatismo craniano. Imagina o soco. Então é o quê? Preterdoloso. Culpa no consequente, mais dolo no antecedente. Quando você deu soco, você queria dolo, vontade. Você queria matar? Não, queria lesionar. A culpa no consequente. Então, dolo no antecedente e culpa no consequente. Crime preterdoloso. Aqui, ó, quem tiver dúvida. Major, não entendi. Quer que eu desenhe? Tá aqui, desenhado, ó. O que é imperícia. Dê uma lidazinha depois. Qualquer dúvida, tira comigo. O que é negligência e o que é imprudência. Não entendeu o que é que eu desenho? Tá aí. Para terminar a aula de hoje e para ir para o quadro, teoria do foda-se e fudeu. Teoria do foda-se e fudeu. Dolo eventual, você passou no sinal de trânsito. Sinal fechado. Nessa hora não passa ninguém, não. Se passar, que foda-se. Nessa hora não passa ninguém, não. Mas se passar, que foda-se. E alta velocidade. Dolo eventual. Foda-se. Se passar, que foda-se. Dolo eventual. E a culpa consciente. Você não quer, mas pode acontecer. Deu ré no carro para tirar da garagem em alta velocidade. Sem adotar o cuidado necessário, sem olhar pelo retrovisor. Foi imprudente. Aí atropelou uma velhinha. Quando deu ré no carro, ao sair da garagem. Aí você botou a mão na cabeça, fudeu. Você não queria, fudeu. Quando olhou para trás, atropelou a velhinha e matou. Então, dolo eventual, foda-se. Se passar, foda-se. Culpa consciente, não queria, mas não olhou, não adotou o cuidado necessário e aconteceu. Fudeu. Agora fudeu. Atropelou a velhinha, porque tirou o carro em alta velocidade, sem olhar pelo retrovisor. Tranquilo? Tá aqui, ó. Dolo direto, prevê a culpa e quer também, tem vontade. Dolo eventual, prevê a culpa e assume o risco. Foda-se. Culpa consciente, prevê, é consciente, né? Prevê, mas acredita que pode evitar. Fudeu, não queria. E a culpa inconsciente não tem previsão, não quer e não aceita o resultado. Tranquilo? Isso aí para vocês decorarem. A teoria do foda-se e fudeu. Certo? Estudou a tabelinha aqui, não vai errar na prova. Tranquilo? Olha aí, Major, não entendi. Quer que eu desenhe? Tá aqui, ó. Crime material, crime de mera conduta, crime próprio, crime permanente, crime consumado. Depois dá uma lidazinha aí. Crime culposo, crime doloso. Dá uma lida e fala comigo. Tranquilo? Vamos lá. Terminar a aula de hoje. Vamos para o quadro. Olha aí, ó. Intercrimes que eu falei. Primeira fase, cogitação. Segunda, atos preparatórios. Primeira, quer matar alguém, cogitou. Segunda, comprou a arma, atos preparatórios. Terceira fase do intercrimes, execução. E a quarta fase, consumação. Aí o que eu falei aí, tentativa, quando acontece a tentativa, né? Quem quiser aprofundar aí, não vai cair na prova tentativa. Crime culposo, praticado sem a intenção do agente. Não quer nem assume o resultado. E crime doloso, praticado com a intenção do agente. Quer ou assume o resultado. Crime doloso tem vontade, você quer. Crime culposo, você não quer. Fechou? Próxima aula. Olha o tema da próxima aula. Excludente de licitude. Excludente de licitude. Legítima defesa. Estrito cumprimento de dever legal.
exercício regular do direito e estado de necessidade. Tranquilo? Tema da próxima aula. Vamos para cá? Vamos para o quadro. Comigo aqui. Vamos para o quadro aqui. Vamos para o quadro agora. Foco na missão. Para terminar a aula de hoje, vamos para o quadro. Agora sim. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Dá para ver o quadro aí, não dá? Vamos lá? Vamos lá. Foco na missão aqui, ó. Hey! Chega para cá. Vamos agora estudar um pouquinho o crime, certo? Revisão do que nós já vimos hoje. Crime. Crime tem quantos elementos, Major? 3 elementos. Crime, fato típico, antijurídico e culpável. Vou mastigar agora eles para os senhores, ok? Vamos para cá. Foco na missão, aqui comigo. Então, crime. Olha aqui, ó. Crime. Fato típico. O que é o fato típico, Major? Fato típico se divide em 4 elementos. Fato típico se divide em 4 elementos. Conduta. Essa conduta que ele age pode ser dolosa ou culposa. Fato típico, conduta culposa ou dolosa. Fato típico, conduta culposa ou dolosa. Inclusive, a foto do quadro eu mandei por e-mail também, viu? Mandei por e-mail, mandei os livros. Inclusive, teve alguns alunos que me pediram o livro do Capitão Couto, os que já me pediram, eu já repassei, certo? Quem ainda quiser, fala comigo no privado. Eu peguei mais alguns aí. Quem tiver interesse no livro de legislação da PM, fala comigo depois. Peguei mais alguns aqui com o Capitão Couto. Teve alguns que me pediram, eu disse que já tinha acabado, mas eu já peguei. Eu não lembro mais o nome, fala comigo no privado lá. Vamos lá. Então, ó, fato típico. Conduta pode ser dolosa, quando você tem a vontade, ou culposa, quando você agiu por negligência, imprudência ou imperícia. A conduta pode ser comissiva. O que é uma conduta comissiva? Quando você age, certo? Atropelou alguém, conduta comissiva. E a conduta pode ser omissiva, quando você deixa de agir. Por exemplo, omissão de socorro. Lembra que eu falei? Tem um crime comissivo por omissão. É quando é o dever de garante. Quando os senhores alunos bombeirinhos, senhores bombeiros, queridos amigos aí do Corpo de Bombeiros, vida salvar, missão nobre, nossos queridos alunos, quando os senhores estão lá de guarda-vidas e alguém está se afogando, tem a missão de salvar, é a missão, salvar vidas. Então, se você não age, cometeu um crime comissivo por omissão. É a mesma coisa da mãe, que deixa o filho se afogando na piscina e não faz nada, certo? Então lá, conduta, dolosa, culposa, comissiva, omissiva. Dentro do fato típico, tem ainda o que, Major? Nós temos o resultado da consumação que se tem. Nós temos o nexo de causalidade. Nexo de causalidade é a relação entre o ato praticado e a lei. Essa relação intrínseca entre a conduta praticada e o tipo penal. Nexo de causalidade, relação de causalidade e a tipicidade. O que é tipicidade, Major? É a previsão legal. Tipicidade, previsão legal. Tranquilo? Vimos agora aqui o fato típico. Vamos agora para cá. Fato antijurídico. Comigo aqui. Deixa eu sentar aqui para ficar melhor. Fato antijurídico. O que é o fato antijurídico? É aquilo que fere a norma. Fere a norma. Quando o agente atua... fato antijurídico é quando o agente não atua em. Não atua. Por exemplo, se ele atua em legítima defesa, não é antijurídico. É uma excludente de licitude. Se ele mata alguém, por exemplo, em estrito cumprimento do dever legal, também não é antijurídico. Se ele mata alguém, por exemplo, em exercício regular do direito, também
não vai ser punido pelo crime, porque é antijurídico. É uma excludente de ilicitude. Então, ó, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e, por fim, estado de necessidade. Certo? Esses temas aqui é o tema da próxima aula. Eu não vou aprofundar, porque nós vamos trabalhar ele na próxima aula, no vídeo 6. 6 não, no vídeo 7. No vídeo 7, vamos trabalhar isso aqui. E no vídeo 8, casos concretos. Vamos estudar casos concretos. E no vídeo 9, como eu falei aqui, estamos seguindo aqui nossa programação. 8 vídeos de direito penal, não é isso? No vídeo 9, nós iremos trabalhar a revisão, certo? As questões. Então, vamos lá. E, por fim, fato culpável. O que é um fato culpável? Nós temos aí 3 elementos. Quando é que o fato é culpável? Imputabilidade. O que quer dizer imputabilidade, Major? Imputabilidade é justamente, ela acontece, por exemplo, no caso da menoridade. Menoridade, imputabilidade. Ou seja, o menor ele é inimputável. Ele não comete crime, comete ato infracional. Ele não é preso, ele é apreendido. Imputabilidade, ele é inimputável, não vai ter pena. Medida de segurança, medida socioeducativa. Se for um deficiente, um QBU, pega uma medida de segurança. Se for um menor, uma medida socioeducativa, porque ele é menor. Então, quando é que não é culpável? Imputabilidade, exemplo, menoridade, ausência de potencial consciência da ilicitude, ausência de potencial consciência da ilicitude, exemplo, erro de proibição, você foi acampar com os colegas na Serra Itabaiana à noite, o cara vai, leva uma fantasia de urso, sabe que tinha urso ou leão, leão atacando na Serra Itabaiana, o cara leva uma roupa de leão, aí chega lá, ele se veste de leão, vocês de noite lá acenderam a fogueira, batendo papo, e o cara sai de trás de uma árvore vestido de leão. Você, armado, polícia, vai esperar o mau tempo, aço nele, vai pegar a arma, aço nele, aço nele. Não sabe, o cara vem, palhaço, vestido de leão, dá um susto. Então, erro de proibição. Você sabia que o cara estava fantasiado, era seu amigo? Não. Então, erro de proibição. Você não sabia e atirou nele. Então, é o quê? Não é culpável. Tranquilo? Desconhece a ilicitude. Um cara lá do interior, brabo lá, que planta uma planta achando que é uma erva, liambra. Só que não é erva, é maconha. O cara fez uma plantação de liambra, achando que era uma erva medicinal. Ele não sabe que aquilo é maconha, que é cannabis sativa. Ele não sabe. Ele acha que é uma erva medicinal. Se ele plantou, ele desconhece. Erro de proibição, ele desconhece que é crime aquela situação específica, aquela erva é proibida. Então, culpabilidade, desconhece que é crime. E, por fim, a ausência de exigibilidade da conduta diversa. A ausência de exigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, uma pessoa que está com a arma apontada para a sua cabeça, vamos imaginar que uma mulher, gerente do banco, está com a arma apontada para a cabeça. Ela vai lá e dá a senha do cofre, porque a gerente do banco, ela está com a arma o quê? Apontada para a sua cabeça. Tranquilo? Isso é o quê? Coação. Coação moral irresistível. Ela tem que agir, vai dar a senha do banco. Cometeu um crime? Não, porque não é culpável. Ela não é culpável. E, por fim, obediência hierárquica. Nós aqui, ó. Se o cara cumpriu a ordem do superior hierárquico, dependendo da situação, se não for uma ordem manifestamente ilegal, o subordinado, se ele provar que for superior, ele agiu o quê? Em obediência hierárquica. Ele agiu em quê? Em obediência hierárquica. Tranquilo? Esses aqui são os elementos que compõem o crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Para terminar a aula de hoje, recadinho. Câmera 2, vamos lá, pessoal. Câmera 2, aqui comigo. Chega para cá. Chega para cá na câmera 2. Tá aqui, ó. O crime é o quê, Major?
fato típico, antijurídico e culpável, certo? E tá aí o esqueminha para os senhores não perderem. Então, muita atenção. O crime, fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, Major, olha aqui, ó. Conduta pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Fato típico, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade é previsão legal. Para terminar, antijurídico, Major, é quando a gente não atua em quê? Não atua em excludente de licitude. Quais são elas que vamos estudar na próxima aula? Nos vídeos da próxima semana. Olha aí, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, estado de necessidade. Então, se ele agiu dessa forma, a conduta não é ilícita, não é antijurídica. E para terminar a aula de hoje, aqui, ó, culpável. Quando é que um ato ele é culpável? Não é isso? Ou não é culpável? Ele não vai ser culpável se enquadrar em 3 hipóteses. Imputabilidade, ou seja, o indivíduo que praticou o ato, ele é menor de idade. Menor idade. Ele é inimputável. Não comete crime, comete ato infracional. Não vai ser preso, vai ser apreendido. Não vai ter pena, vai ter medida socioeducativa. Tranquilo? Segundo, a ausência de potencial conhecimento da licitude. O cara plantou lá liambra, achava que era liambra uma erva, mas era maconha. Na cidade de Cruzeta isso aconteceu, Rio Grande do Norte. Aí o cara plantou liambra, que é uma erva, pensando que era maconha. Fez o contrário. Ele plantou liambra, mas era maconha. Ele achando que era liambra. Então ele errou. Ou seja, erro de proibição. Ele não tinha consciência que aquilo era maconha. Então, nesse caso, ele é o quê? Não é culpável, não teve culpa. E, para terminar, a ausência de exigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir que uma pessoa que está com a arma apontada para a cabeça, a gerente do banco, aqui, ó, que ela, com a arma apontada para a cabeça, ela não dê a senha do banco. Então, nesse caso, é o quê? Conduta diversa. Você não pode exigir a ela uma conduta diversa que não essa, da senha do banco. Então, nesse caso, ela é o quê? Não vai ser culpável. Não vai ser imputada a ela a culpa. Vai ser atribuída a ela o crime. Tranquilo? E a obediência hierárquica. Quando o superior passou a ordem para o subordinado, que não é uma ordem manifestamente legal, e o subordinado agiu. Então, ele pode deixar de responder por obediência hierárquica e o superior vai responder. Tranquilidade, meus queridos futuros oficiais da PMSE. Forte abraço. Voltando aqui para a câmera 1. Câmera 1. Vem terminar a aula aqui. Para cá. Forte abraço a todos. Continue se cuidando. Foco na missão. Qualquer dúvida aí, iremos ter 2 encontros aí essa semana para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Tranquilo? Qualquer situação, entre em contato comigo. Forte abraço e até a próxima.